Vídeos dos depoimentos de testemunhas no processo sobre o plano de golpe de Estado que foram liberados hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A rodada de oitiva dessas testemunhas terminou ontem. Em depoimento no dia 21 de maio, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que sofreu pressões e ataques por se recusar a assinar ou a dar anuência à chamada minuta golpista. De acordo com Batista Júnior, o general e ex-ministro Walter Braga Neto teria sido um dos autores desses ataques. Depois que o senhor se opôs à minuta de uma forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão, presencialmente ou virtualmente? Muitas. Não só minha pessoa, mas a minha família. Porque foi muito difícil, viu? E ainda tem sido difícil, porque ainda tem muita gente entrando. Foi muito difícil. E o senhor identifica a fonte desses ataques? Infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto, pelo que me foi dado a conhecer nesse processo todo, foi um deles. E outros, Ailton, aí os outros eu não conhecia, mas... O senhor já ouviu falar... Figueiredo. Já estou na tela aqui com Theo Cury e Pedro Venceslau. Meu boa tarde a ambos. Queria começar contigo, Theo. Primeiro, para dar um contexto para quem está vendo pela primeira vez esse tipo de vídeo, aí vai olhar por que tem tantas janelinhas na tela. É porque não só os ministros do Supremo, da primeira turma do Supremo, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, participam, né? Era Paulo Gonet quem estava fazendo perguntas ao Brigadeiro Batista Júnior, mas os advogados de defesa dos réus também podem acompanhar o depoimento. E depois puderam também fazer as perguntas. Mas, Theo Cury, esse é um dos pontos. O depoimento, me corrija se eu estiver errado ou traga a sua avaliação, se ela for divergente. O depoimento do Brigadeiro Batista Júnior foi dos mais contundentes e dos que mais corroboraram o eixo central da denúncia da Procuradoria-Geral da República, de que houve discussões depois das eleições de 2022 em relação a medidas que pudessem reverter a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro, seja da forma que fosse, e que, diante de uma postura legalista dele, Batista Júnior, houve represália por parte daqueles que queriam o enfrentamento à ruptura, como aponta ele, Batista Júnior, o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto, Theo Cury. Yuri, boa tarde para você, para o Pedro Venceslau, ótima tarde para quem acompanha a gente. Vocês vão se lembrar ainda durante o período em que o relatório conclusivo da Polícia Federal foi feito, mas ainda bem antes disso, durante a apreensão e deflagração de operações, ainda no ano passado, a gente teve acesso às mensagens que foram trocadas por diversos desses personagens que são investigados e que foram investigados pela Polícia Federal no âmbito do processo. Entre as mensagens, há cobranças via WhatsApp do Walter Braga Neto, que foi ministro do governo Bolsonaro e era candidato à vice-presidência na chapa com Jair Bolsonaro, cobrando outros militares para atormentarem o então comandante da Força Aérea Brasileira, Batista Júnior. Então havia toda uma pressão por ele não ter cedido a intenção, ao planejamento de golpe, de acordo com a Polícia Federal. Então, há uma série de mensagens, a gente trouxe aqui na ocasião, naquele momento de que essas mensagens vieram à tona, capturas de tela das pressões que foram feitas por Walter Braga Neto, que inclusive é apontado pela Polícia Federal como sendo um dos responsáveis por instigar, por atiçar militares a aderirem a essa tentativa de golpe investigada pela Polícia Federal. Isso a própria Polícia Federal elenca. As capturas de tela fazem parte do processo, fazem parte desse processo e fica muito claro no discurso e nos outros posicionamentos já externados pelo ex-comandante da FAB, o Batista Júnior. Menciona aí, vocês vão ver que ainda sofre represálias por não ter topado se aprofundar nessas conversas de teor golpista que são investigadas e que foram investigadas pela Polícia Federal.
Então, de fato, o depoimento dele é um dos mais contundentes. Ele e Freire Gomes foram os comandantes da época que se opuseram e que rechaçaram essa possibilidade quando ela foi colocada em reuniões das quais eles participaram. A de Freire Gomes trouxe algumas contradições com o que ele já havia dito. A gente destacou isso aqui no início, na abertura do jornal, durante os nossos teasers. Houve uma bronca ali, uma chamada de atenção do ministro Alexandre de Moraes com relação a posicionamentos dúbios do então comandante do Exército Brasileiro, tanto no depoimento que ele deu à Polícia Federal, lá atrás, isso há bastante tempo, ainda no ano passado, e no depoimento que ele prestou na semana passada ao Supremo Tribunal Federal, diante do Procurador-Geral da República e diante do ministro Alexandre de Moraes. Sobre aquele quadradinho, aquele mosaico com a cara de uma galera, tanto que quando começa o vídeo você não sabe de onde está vindo a voz, porque é muita gente. E é normal isso porque os advogados dos réus e alguns dos réus participam acompanhando para checar se de fato aquilo aconteceu na perspectiva dessas pessoas. E aí isso é utilizado em cada uma das defesas. Então, por exemplo, a gente vê em alguns trechos o advogado, por exemplo, do Anderson Torres e um depoimento em que o Anderson Torres não participa, dando um exemplo. É para que isso seja utilizado também, algum tipo de contradição, alguma ausência de comentário seja utilizado durante a estratégia de defesa desses réus na ação penal que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Mas sim, o depoimento do Batista Júnior, que era muito aguardado, obviamente não traz muitas novidades com relação ao que a gente viu, mas reforça posicionamentos que ele já deu no passado e, de fato, corrobora a principal linha investigativa da Polícia Federal e vai muito em linha com a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Pedro Venceslau, quero ouvir também a sua análise a respeito desse trecho e do quanto esta mobilização do campo bolsonarista, ela deixa muito claro nesta fala de Batista Júnior dois fatores. O quanto havia, sim, respaldo em parte daquele núcleo mais próximo do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que conseguia ter acesso direto ao presidente, ainda presidente, no Palácio do Alvorada, e o quanto as redes sociais foram de fato um instrumento, inclusive, para a pressão dos apoiadores de Bolsonaro que queriam que o resultado eleitoral tivesse sido revertido. Boa tarde, Theo, boa tarde, Yuri, boa tarde a todos. Olha, eu conversei na semana passada com um parlamentar que é militar, que veio da caserna, conversa reservada, e sobre as expectativas desses depoimentos, mas na verdade estávamos comentando como foi o depoimento do Freire Gomes. E ele falou algo interessante. Esses generais, eles podem até não ser presos, eles não estavam participando desse conluio, mas eles continuam participando da vida social dos militares, do círculo militar, dos eventos. Então, existe uma comunidade que continua existindo, eventos sociais. Então, para eles, em alguns momentos, fazer um depoimento mais ou menos contundente pode fazer a diferença na forma como eles serão tratados entre os seus, porque eles estão falando de outros generais, estão falando de colegas de farda e do próprio ex-presidente da República, que male também veio da caserna. Então, o que aconteceu no caso do Freire Gomes? Ele ficou ali no limite do perjúrio. De certa forma, não que ele tenha recuado, mas ele minimizou o depoimento dele em relação àquilo que ele já tinha falado na Polícia Federal e os depoimentos anteriores. Fez uma narrativa um pouco mais branda, negou, por exemplo, qualquer tipo de conluio e deixou ali uma imagem de que ele, na verdade, estava querendo, de alguma forma, mandar uma mensagem para os seus colegas de farda de que ele não estava ali fazendo uma denúncia ou estava, enfim, não estava se voltando contra aqueles que estiveram com ele em um determinado momento da vida. Por isso a expectativa era muito grande em relação ao Batista Júnior. Será que ele ia fazer um depoimento mais ou menos na mesma linha do que disse o Freire Gomes, confirmando o que disse na Polícia Federal, mas minimizando e reduzindo nas tintas em relação aos depoimentos que ele tinha feito anteriormente? Não foi o que aconteceu. Fez um depoimento contundente, fazendo toda a conexão entre o ex-presidente da República e a articulação golpista, e era exatamente isso que os ministros queriam ouvir, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes.